parece que o ministro Moraes, que já está ensaiando não poder ir para a Disney, também vai agora deixar de poder ir ver Tourada de Madrid. Quando você lê essas coisas, você pensa em Poderoso Chefão. São esses que querem recivilizar o Brasil, são esses que querem combater o discurso de ódio e a intolerância, desejando a morte ou que a gente pague pelos crimes que a gente não cometeu. Mais uma vez, a Folha de São Paulo volta a atacar Bolsonaro até na UTI e escancara o ódio político contra o ex-presidente da República. Em mais um episódio de militância disfarçada de jornalismo, a Folha de São Paulo publicou um artigo agressivo, cruel e enviesado sobre a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto irônico, ou que tenta ser irônico, trata com desprezo sua situação de saúde, chegando ao ponto de dizer que, abre aspas, nem os que odeiam querem vê-lo morto no hospital, ele precisa viver para pagar. Fecha aspas. A publicação vem na esteira de outro ataque semelhante do jornal O Globo, que postou uma piada sobre a internação e se limitou a uma correção sem pedidos de desculpas. A baixeza e a falta de humanidade expostas nesses ataques comprovam a decadência dos jornais tradicionais e a necessidade de canais independentes como o Bradock Show, por exemplo. Enquanto o Bolsonaro segue em recuperação de uma das cirurgias mais complexas desde o atentado que sofreu em setembro de 2018, a militância de esquerda torce pela sua derrota mesmo em um leito hospitalar. A postura dos veículos reforça que, para alguns setores da imprensa, a crítica política já foi substituída pelo ódio sem limites e pela torcida desumana contra um adversário. A rede Bradock reafirma sua defesa incondicional da vida, da liberdade e do respeito humano, inclusive àqueles que pensam diversamente. Vamos dar uma olhada também na charge e na manchete dessa matéria desumana que estamos vendo aqui, tal de Rui Castro, longa vida a Bolsonaro. Nem os que mais odeiam querem vê-lo morto no hospital. Não, ele precisa viver para pagar. Eu queria iniciar com Rodrigo Constantino, porque consta, a gente estava comentando, relembrando outro dia que a Folha foi o jornal que publicou um editorial, é um colunista, aliás, da Folha, que faz parte do conselho editorial da Folha, e o Schwartzman, publicou um editorial dizendo, em 2021, eu quero ver o Bolsonaro morto, ou torço que o Bolsonaro morra, algo do tipo. 5 anos depois, a Folha não entendeu o nível de baixeza que chegou e, mais uma vez, demonstrou que não tem limite ao pior. Né? Para onde está indo o jornalismo brasileiro, na sua opinião? Já foi há muito tempo para o lixo, né? Veja, o Rui Castro, o Hélio Schwartzman, eles se acham muito inteligentes, racionais, né? Essa é a turma que quer combater a direita radical com o seu discurso de ódio, os brucutus da direita tacanha, fascista, né? Eles são muito civilizados. Perguntem para o Barroso. Barroso vai dizer que quer recivilizar o país, talvez a imagem e semelhança de Rui Castro, de Hélio Schwartzman. Então, isso mostra como essa pseudo-elite intelectual de esquerda perdeu o contato com o bom senso, com a empatia, com o próximo, com o povo. Né? Eles sofrem de Bolsonaro Derangement Syndrome, né? Só em ouvir falar de Jair Bolsonaro ativa neles, triga, serve como um catalisador a palavra para mexer com fortes paixões, né? Fortes emoções, e turvam totalmente a razão, a capacidade de raciocínio deles que se acham muito civilizados e racionais. Veja, o Rui Castro diz, né, que ele pagar. Vamos pensar aqui, você ajudar a gente, pagar pelo que exatamente? Pelo mensalão, pelo petrolão? Por ter aproximado o Brasil da ditadura chinesa? Por estar destruindo uma vez mais as estatais do Brasil e a economia do Brasil? Por ter prometido, quem sabe, picanha e está dizendo agora que a Bolsa Família tem que diminuir, porque não dá para o Brasil ficar vivendo disso? Será que o Bolsonaro vai ter que pagar por ser um demagogo, um populista irresponsável que até entrega casas cenográficas no Projaquistão? Então, vai pagar pelo quê? Claro, alguns deles, como o Hélio Schwartzman, que desejou a morte do Bolsonaro com muita razão e ciência durante a pandemia, vão dizer, pelos mais de 700 mil mortes da pandemia. Mas isso aí é uma narrativa ridícula que não se sustenta por 2 segundos de reflexão. Então, todas as milhares de mortes, em termos proporcionais à população, equivalentes à do Brasil, que aconteceram na Argentina do governo lulista, foram responsabilidade do presidente lulista, Alberto Fernandes, à época? Então, é óbvio que isso é uma narrativa ridícula. Hoje, cada narrativa que eles usaram na época está sendo derrubada, né?
A máscara não serviu para muita coisa, a vacina menos ainda, e o lockdown menos ainda, né? O Bolsonaro pedia bom senso ali, vamos olhar para a economia num país em que tem milhões de pessoas que precisam sair para trabalhar para ter o que comer à noite. A economia a gente vê depois, era o que eles diziam. Cada vez mais o tempo mostrou que o Bolsonaro estava certo em tudo isso, inclusive na origem suspeita do laboratório. Ou seja, o vírus tem uma pinta ali de arma biológica e tudo, mas, enfim, hoje já é tratado com naturalidade, até nos jornais britânicos falar isso. Só que na época o Bolsonaro era chamado de louco por insinuar essa possibilidade. Então, de novo, Cauti, nós estamos lidando aqui com gente que acusa os outros diante de um espelho. São esses que querem recivilizar o Brasil, são esses que querem combater o discurso de ódio e a intolerância, desejando a morte ou que a gente pague pelos crimes que a gente não cometeu. Pois é, Serrão, Folha de São Paulo, então, mais uma vez se colocando numa situação francamente desprezível isso, né? É degradante até do ponto de vista humano. Na sua opinião, isso é para manter a militância ativa? Porque do ponto de vista de qualquer leitor com mínimo senso de compaixão, né, de humanitas, de pietas, como se fala em latim, isso tudo é inaceitável, né? Na verdade, isso é uma doença chamada esquerdopatia. É uma doença grave, uma doença mental, gerada pela ideologia. Ideologia é ferramenta de otário. E esses caras estão se mostrando, assim, campeões em serem manés. Merecem o troféu mané, só que a gente não tem quem dê para eles, né, do lado canhoto. Quem sabe o ministro Barroso se habilita. Lamentável a gente ver Rui Castro, um imortal da Academia Brasileira de Letras, escrevendo um texto como esse que saiu hoje na Folha de São Paulo. Deplorável. Tão ruim ou tão nojento quanto isso é você ver a velha Associação Brasileira de Imprensa, que um dia foi a casa de Barbosa Lima Sobrinho, um cara de personalidade retorquível, um jornalista fantástico, alguém defensor da liberdade, está hoje defendendo regulação dos meios de comunicação. Então, a imprensa, o consórcio Tupiniquim de mídia, vai de mal a mais péssimo ainda. Por isso, você tem que apoiar iniciativas como o Braddock Show e outras mídias alternativas que se apresentam hoje no Brasil para te informar de verdade, trazendo para você o jornalismo verdadeiro, sem conversinha, e para combater esse jornalismo que está destruindo o Brasil e as pessoas. O ministro Alexandre de Moraes retaliou o governo da Espanha, aliás, retaliou a Espanha, vamos usar esse termo melhor, usando o princípio de reciprocidade após o caso Oswaldo Eustáquio. Moraes barrou um pedido de extradição feito pela Espanha como retaliação evidente à recusa do país europeu, do judiciário do país europeu, da alta corte da Espanha, entregar o jornalista Oswaldo Eustáquio ao Brasil. A decisão de Moraes se fundamenta no princípio de reciprocidade, mas o timing e a argumentação revelam o caráter retaliativo, após a Espanha conceder asilo para Oswaldo Eustáquio, fundamentado pela perseguição política que ele sofreria aqui no Brasil. O ministro suspendeu o processo de extradição de um cidadão búlgaro solicitado pela Espanha, onde ele é acusado de tráfico de drogas, citando diretamente o caso Eustáquio como justificativa. Além disso, Moraes deu prazo de apenas 5 dias para que o governo espanhol, por meio de seu embaixador no Brasil, abre aspas, comprove o requisito da reciprocidade, fecha aspas, sob pena de indeferimento definitivo. Doutor Marcília, basicamente temos a Espanha que reconhece que Oswaldo Eustáquio vai sofrer perseguição política no Brasil e não manda ele de volta para cá, assim como os Estados Unidos se recusaram a mandar de volta Lando Santos para o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, que responde de uma forma com birra, vamos dizer assim, né, com a bile subindo, e ainda por cima chama o embaixador, que não tem nada a ver com a história, porque a decisão é do judiciário e não do Poder Executivo, para dar explicações. Eu estou aguardando com ansiedade o momento em que o presidente do governo da Espanha seja incluído no inquérito das fake news também, porque só falta isso, né, doutor? Só falta isso. Vocês sabem que, até peço desculpas aqui pelo pequeno atraso, mas eu estava num debate com o Marco Aurélio do Prerrogativas, então participei agora há pouco, então eu precisei tomar um engove antes de vir para o programa. Mas o fato é o seguinte, se você observar nessa questão do Moraes, ela está errada de todos os lados que você olha. Não tem como olhar para isso de forma tranquila. Primeiro lugar, primeiro que assim, ele compara, né,
essa ideia da reciprocidade, ele já compara um cara que é traficante de drogas com uma pessoa que está usando redes sociais, que é o Eustáquio. Goste ou não goste do que ele faz, não interessa, mas é isso. Ele está sendo acusado de usar redes sociais. Então, assim, em primeiro lugar, é uma maluquice. Aí eu já vi gente falando assim, ele não é traficante de drogas, ele só foi pego com 52 quilos de drogas. Então é para consumo próprio. Quer dizer, é nesse lugar que a defesa da igualdade aqui está sendo feita. Claro, não existe, ponto. O segundo aspecto é que se você vai extraditar alguém ou não, isso é uma prerrogativa do executivo, da diplomacia. O STF tem apenas que dizer se as extradições são ou não constitucionais e ponto final. O Moraes não decide quem extradita ou quem não extradita. Está avançando nas funções constitucionais que são outorgadas ao executivo e à diplomacia. Agora, a gente tem um ministro que também quer ser diplomata. Aliás, já ensaiou isso naquela nota que a gente teve há um tempo atrás, do Itamaraty para os Estados Unidos, né, que foi costurada com o STF de uma forma constrangedora para o Itamaraty. E o terceiro ponto é que o tratado existente entre Espanha e Brasil, ele fala em reciprocidade. Sim, ele fala. Ou seja, você precisa extraditar para lá e eu extradito para cá. Isso que é reciprocidade. Beleza. Só que o ministro Moraes leu só o primeiro artigo, eu acho, do tratado. Porque nos demais artigos fica muito claro que a reciprocidade não é restrita. Então a reciprocidade ela não é válida se o caso for político, entendido por uma das partes, e se eles entenderem que o fato não é criminoso em um dos países. A Espanha respondeu exatamente assim, negando a extradição, dizendo, para nós aqui isso é liberdade de expressão não é crime, e se não é crime, para nós o que vocês estão fazendo é político. Portanto, não tem reciprocidade. Quem cumpriu o tratado foi a Espanha. Quem descumpriu o tratado foi o Moraes. O Moraes está violando o tratado, imagina onde chegamos. E aí ele ainda intima para a cereja do bolo o embaixador a prestar esclarecimentos. Tem gente já me perguntando se ele vai prender o embaixador ou vai incluir, como disse o Cauti, o governo espanhol no inquérito das fake news. É óbvio que o diplomata tem imunidade, imunidade diplomática, não pode ser preso. É óbvio que seria um absurdo incluir quem quer que seja no inquérito das fake news, mas eu não duvido de nada nesse país, porque, afinal de contas, está tudo do avesso. O que eu acho mesmo que vai acontecer na prática é que o embaixador não vai responder nada, vai ignorar, porque ninguém responde a quem não deve perguntar. Se a pergunta é ilegítima, a resposta tem que ser nenhuma. Acho que vai acontecer isso e esse caso vai ter de ser resolvido pela diplomacia brasileira. Mais um. Parece que o ministro Moraes, que já está ensaiando não poder ir para a Disney, também vai agora deixar de poder ir ver Tourada de Madrid. Antes de passar a palavra para a Fabi também sobre esse caso, eu queria mostrar algumas imagens que temos aqui para o nosso público entender o que está acontecendo. Não sei se o Cláudio já tem as imagens para a gente dar uma olhada. Esse aqui é o pedido de extradição do búlgaro, né? Que basicamente o ministro Alexandre de Moraes negou e também ele basicamente liberou o búlgaro acusado de tráfico de drogas. Lembrando, como o doutor Marcília já disse, 52 quilos de cocaína em 2 malas, ou seja, tudo é menos que consumo próprio. Mesmo assim, Alexandre de Moraes liberou esse sujeito. E por outro lado, temos senhorinhas com Bíblia na mão do 8 de janeiro, ainda presas há mais de 2 anos, né? Além disso, vamos passar para outra imagem para dar uma olhada aqui temos aqui o print do jornalista Sam Punker, que diz: já vi muita coisa nessa vida, mas acabo de ver uma jornalista reportar que Moraes mandou à prisão domiciliar abre aspas, homem acusado de crimes na Espanha, fecha aspas, sem especificar qual crime é. Conseguiu me surpreender. Se virar consenso na imprensa que um dos 3 poderes da República é imune a críticas ou mera fiscalização, que é a obrigação do jornalista, não é muito difícil imaginar o que vai acontecer. Dica, o contrário da democracia é o contrário da democracia que uma galera aí jura de defender. E vamos passar para a terceira imagem também que explica o que está acontecendo nesse Brasilzão no Moraes. Basicamente essa é uma pergunta que foi feita ao Grok, né? Por quê? Foi presa essa pessoa, esse búlgaro, esse Vassil, Georgiev Vassilev, posse de mais de 50 quilos de drogas na Espanha, o próprio Grok diz que a omissão na condenação dessa pessoa pode decorrer de escolhas editoriais que visam simplificar a matéria ou focar na questão da reciprocidade. Não há evidências diretas que surgiram a intenção de confundir os leitores ou proteger Alexandre de Moraes,
No entanto, omitir um detalhe tão importante pode moldar a percepção pública, especialmente de um caso politicamente carregado. A transparência nas reportagens é crucial para evitar interpretações equivocadas. Fabi Barroso, até a inteligência artificial do Twitter, do X, sabe que a imprensa brasileira tornou militância, está manipulando as informações, está omitindo informações relevantes, como esses quilos de droga, e agora temos um traficante solto no Brasil. Depois a gente vai comentar também sobre uma outra pessoa que foi importada, outra criminosa importada no Brasil, do Peru, né? Ou seja, temos um acidente diplomático em andamento com a Espanha, o Brasil reconhecido como um país onde, se a sua opinião, é perigoso, e agora o traficante solto. Então vamos lá, esse traficante em questão é obviamente um narcotraficante, então não é mero traficante, então nem sei como alguém está relativizando, se são 52 ou 1 quilo, não importa, o processo que veio da Espanha com o pedido já está em andamento, aliás na Suprema Corte de lá, é de 2022, nós estamos em 2025, o cidadão foi preso aqui no Brasil. Aí o ministro Alexandre de Moraes, que ficou faltando nessa nossa imagem aqui, mostrar o alvará, né, que ele emitiu para ser solto ontem mesmo, informar, né, as consequências. Eu não vi nenhuma medida cautelar, a não ser a colocação de tornozeleira eletrônica. Não saiu com aquelas coisas, não fale em rede social, não faça isso, não, nada disso. Agora eu pergunto, é uma pergunta honesta, gente, porque é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer para o ministro do Supremo. Olha o absurdo. Qual domicílio? Qual domicílio que um narcotraficante búlgaro que está sendo processado pela Espanha tem no Brasil? É pausa dramática mesmo, porque para mim é inacreditável, né? Obviamente ele vai achar um lugar, né? Mas não tem lá, tem que ir a cada mês, a cada ano, a cada segundo, nada disso. Também não precisamos falar do que se trata essas pessoas de alta periculosidade que o mundo está combatendo. A era Trump está vindo com tudo nisso. E o Brasil, além de causar não dá nem para dizer que é incidente diplomático, porque incidente diplomático é sem querer, né? Isso aí foi cavado porque teve a anuência do Itamaraty. Itamaraty hoje disse que vai recorrer da extradição do Oswaldo Eustáquio, só que lá já foi pacificado, lá já foi a última instância. E o pior, nenhuma mídia abordou o que é mais fundamental aqui. Para o governo espanhol, o caso do Oswaldo Eustáquio é caso de perseguição política. Eles argumentaram isso, né, quando eles negaram a extradição do Oswaldo Eustáquio. Ainda cita grupos bolsonaristas, etc. E diz que é lícito o Oswaldo Eustáquio ficar na Espanha justamente porque seria um risco à vida dele. Ele pleiteou isso está nas regras, gente, de quem concede asilo político. Então, é mais um país a retratar a realidade. E o ministro agiu com tanto fígado, com tanta bile, que ele erra, obviamente, mas erra muito mais também em soltar. A parte que ele intima o embaixador é surreal, né? Porque aí ele extrapola. Olha, gente, não tem esse tipo de decisão de extradição, de negativa de extradição, primeiro, monocraticamente, tá? Isso é uma exigência, teria que ser o pleno do Supremo, mas a gente tem o ministro Barroso viajando para Trancoso, e curtindo uma boas férias, né, autoférias concedidas num resort de luxo. E nós temos aí o silêncio, e aí a cooperação colaboracionista para destruir a imagem do Brasil de uma vez por todas e nos causar vergonha, revolta e injustiça nas cortes internacionais com a anuência do AGU, do Itamaraty e ainda do Ministério de Relações Exteriores, que era ele, o que deveria ter ocorrido no mínimo. Não deveria assim, porque o embaixador tem 5 dias para responder. Não, no mínimo, já seria errado. Notifique o Ministério de Relações Exteriores notificar o embaixador. Isso sim também pegaria mal, mas, gente, olha a extrapolação. Então, ontem, a grande pergunta, aliás, eu saí para escrever um texto a respeito disso, quando eu voltei tinha um alvará de soltura. Eu falei, que é isso? Como assim? É tão rápido a justiça para fazer birra. Então, nós estamos venciando. Não é um mundo jurídico, isso não se trata mais de direito. O direito foi declarado nulo completamente, ainda mais tratando dessas pessoas. E para nos revoltar ainda mais, a gente tem aquelas situações. Hoje o Serrão participou de uma entrevista aí num programa da Oeste, da dona Adalgisa, né, que está em depressão profunda há mais de 1 ano, uma senhora, né, que não tem esse benefício do traficante.
do traficante, narcotraficante, que foi pego, imagina o que ele já fez, com 52 quilos. Eu não vou falar aqui o nome da droga mais uma vez, porque pode dar problema para o vídeo na plataforma. Mas isso é crime em qualquer lugar do mundo, né? Não precisa dizer que, obviamente, esse cara não é um lobo solitário. Eles devem estar agindo com os maiores grupos que financiam isso no mundo. E o Brasil hoje tem 72, por falta de um, né? Não sabemos a qual ele serve. Mas entendam a periculosidade de um búlgaro que veio para o Brasil meramente para continuar esses negócios, né, tipificado em nossa legislação como crime. Então, realmente, gente, né, é realmente perseguição política e hoje, agora, mesmo que os jornalistas brasileiros não queiram dar a mão, né, a palmatória, não tem jeito. A mídia internacional já está noticiando como tem que ser, né, está noticiando, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes está exorbitando, bonita essa palavra, né? Muito mais do que deveria e que, inclusive, já estão chegando até no ponto que o presidente Bolsonaro deveria ser julgado pelo Pleno do Supremo. É uma discussão lícita, mas se for puxar a discussão, eu já acho que tudo tem que ser anulado, porque tem muita irregularidade e muitos problemas nestes processos. O mundo agora está assistindo, né? Desde a Europa e Estados Unidos. Parabéns, ministro Alexandre de Moraes, achou uma corda, agora só falta puxarem. Pois é, interessante também notar que essa crise com o governo espanhol, com a Espanha como um todo, né, que vai se tornar uma crise diplomática provavelmente, é uma crise com o governo de esquerda na Espanha, até de extrema esquerda. Então, assim, a beleza isso. Eu não vejo a hora de ver o presidente do governo espanhol tendo que criticar o Supremo Tribunal Federal e, por consequência, o governo Lula também, que se apoia ao STF por causa desse caso, e outros virão também. No caso também do Alan dos Santos, a crise aconteceu com o governo Biden. Então, assim, é o governo Lula se tornando pária internacional, mesmo com as governantes de esquerda. Agora, vamos falar sempre de Alexandre de Moraes, mas dessa vez de mensagens inéditas de um ex-assessor do ministro que revela um clima de medo e intimidação no gabinete do STF. Em troca de mensagens, o Talhaferro, ex-juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, afirma que, abre aspas, se falar algo, o ministro me mata, fecha aspas, demonstrando um temor de retaliações. As revelações surgem em meio a investigações sobre supostas irregularidades na condução de inquéritos sobre a relatoria de Moraes. As mensagens também indicariam pressões sobre funcionários e ambiente de trabalho tenso no gabinete do ministro, matéria publicada com exclusividade nesta quarta-feira, pela Gazeta do Povo. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre esta troca de mensagens que, eu queria lembrar, foram anexas ao processo e logo depois a PF retirou esses documentos do processo, ou seja, não são mais acessíveis agora para quem não acessou antes. Ou seja, mais uma vez a PF se manchando de crimes e de irregularidades a mando de alguém do STF? Sem dúvida, né? A PF não esperava que alguém ainda fizesse jornalismo sério nesse país, né? Não queria que ninguém tivesse acesso a essas trocas que são assustadoras, né? O Talhaferro era o perito ali, auxiliar, né, da equipe ali que o Alexandre de Moraes usava, e que naquelas trocas dos 6 gigabytes que a Folha de São Paulo fez aquela reportagem, depois parou, né? Deve ter muitos gigabytes ainda para mostrar, mas por algum motivo, que talvez tenha a ver com essa troca de mensagens, né? Decidiu parar. Ali o Talhaferro fazia um trabalho sujo que o Alexandre de Moraes mandava, né? Dizia que quando o chefe está cismado, já viu, vai atrás da Revista Oeste, mas não tem nada, usa a criatividade. No meu caso, né, falou, faz com um capricho, prepara o material com um capricho para dar a entender que o sujeito, sei lá, defende 10 golpistas. Eu não sei direito do que eu sou acusado até hoje. É uma compilação de tweets, no meu caso, que corre em sigilo. E ele vai lá com a mulher e diz, né, olha, minha vontade é chutar o pau da barraca, revelar tudo que eu sei de Brasília, mas eu tenho as meninas, né? E eu posso acabar preso ou morto. Quando você lê essas coisas, você pensa em Poderoso Chefão, Mário Puzo. Aliás, por uma incrível coincidência, óbvio que eu não ia falar isso do Alexandre de Moraes, mas a minha coluna na Gazeta do Povo hoje foi o Poderoso Chefão. E eu imaginei um cenário de Dom Corleone acordando irritado com um jornalista que coloca apelido nele, e ele mandando um capanga fazer o trabalho sujo, né? E o capanga depois diz para a mulher que está com medo de ser morto e coisa e tal, né? Usei umas frases, entre aspas, que são muito parecidas até com essa, mas foi apenas uma inspiração. Eu falava ali de máfia,
né, do Capo, Corleone e por aí vai. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, gente? O Brasil nem está na mão de um capo mimado que confunde, como disse o Marsiglia, né, o que é governo e sistema judiciário. Deve ser muito difícil para Alexandre de Moraes enxergar essa separação. Né? Como assim a justiça da Espanha ousa negar a extradição? Vamos retaliar. Chama o diplomata, chama a embaixada, mas a embaixada vai dizer não tem nada a ver uma coisa com a outra, é o sistema de justiça da Espanha. Então, além, claro, de comparar traficante com jornalista que emite opiniões incômodas. Né? Então, de novo, o Brasil está no ralo. O Brasil está no limbo. Né? Nunca esteve nessa situação. Não tem regime militar para comparar. Agora, o silêncio de boa parte da elite, de muitos juristas, da OAB, que faz uma crítica ou outra pontual, mas não tem coragem para denunciar esse estado de exceção em que chegou o Brasil, e isso é algo muito grave. Para não falar da imprensa. A imprensa está num eterno sono, hibernando junto com os ursos polares, não quer saber de nada disso, não viu nada disso, e se o Brasil realmente virar Venezuela, ou Cuba, ou Nicarágua de vez, podem saber que a Globo tem boa parcela de culpa. A sorte desse pessoal todo é que o Brasil é muito pacato. E que a grana continua chegando da Secom também, né, consta? Porque se fosse pela audiência, já estariam há muito tempo fora do mercado. Doutor Marsiglia, também queria a opinião jurídica do senhor sobre esse ponto e também evidências como essas mensagens trocadas, não seriam por si só suficientes para anular todos os processos onde Moraes é relator ou juiz? Acho que você, Cauti, é muito ambicioso. Eu entendo você, mas é muita ambição achar que tudo vai ser anulado. Eu sou menos ambicioso. A minha ambição é mínima, é pacata, é quase pueril. A gente está investigando, o Estado, está investigando o Talhaferro por ter vazado mensagens sigilosas, confidenciais do gabinete. Esse é o inquérito. Bom, se essas mensagens estão sendo vazadas e eram confidenciais, é porque o próprio juiz, o próprio Moraes, reconhece que eram mensagens verdadeiras. Senão, ele estaria investigando o Talhaferro por desinformação, por fake news, por qualquer coisa assim, por adulterar documento, por mentir, sabe-se lá, por crime contra a honra. Não, é por vazar informações. Então, são informações. Bom, se são informações, esses conteúdos não vão ser investigados? Essa é a minha pergunta. Não vão ser investigados? Veja, a gente tem ali dentro do STF tudo sendo investigado, todos sendo investigados. Eles não vão investigar isso? Poxa, a gente tem aqui ameaça, gente falando de ameaça, conteúdos absolutamente grotescos e grosseiros. Ninguém vai investigar isso. Vamos lembrar que uma autoridade pública, no momento em que toma conhecimento de uma ilegalidade e não a investiga, nem toma providências em relação a ela, ela comete crime também, crime de prevaricação. Esses crimes de prevaricação que estão sendo cometidos quando nada disso é investigado não vão ser apurados, eles não vão fazer nada. A Folha ficou em silêncio, o Glenn ficou em silêncio. Vamos também fazer essa reflexão. Ninguém vai falar nada. Essas pessoas que foram silenciadas ou que estão em silêncio não vão se manifestar sobre o que aconteceu. A gente vai esperar o quê? Acontecer alguma coisa com o Talhaferro? Ele deveria já estar aqui sendo protegido e esses casos sendo investigados. Nada vai acontecer. Esse é o meu ponto. Veja, Cauti, eu entendo, anular tudo seria o próximo passo, seria o óbvio, seria desejável e seria necessário. Claro, óbvio, a gente está falando ali de um ambiente, portanto, dentro de um gabinete que aparentemente tinha vícios, para eu ser bem delicado. E também não ser incluído nos inquéritos, se é que eu já não fui. Agora, a questão é, ninguém vai investigar e está tudo certo. E estar tudo certo significa que a sociedade vai deixar assim. Nós não vamos cobrar, enfim, temos aqui pessoas que estão cobrando o Braddock, alguns honrosos veículos, como a Gazeta que fez essa matéria. Agora, ninguém mais, esse assunto não estava correndo a imprensa toda. Por que ninguém está falando disso, nem indignado com isso? Então, meu ponto é o básico do básico. Isso vai ficar por isso mesmo? Esse me parece ser o primeiro passo para qualquer coisa. Anular tudo o que aconteceu, acho que é muita ambição, Cauti, para esse Brasil de bananas que nós temos.
Valeu, Caute, Fabi, Serrão, André Marsiglia, toda a audiência. Hoje eu fiz um procedimento meio chato de trocar aqui o meu port que eu tinha por um catéter com 3 saídas. Mandei até para o Manuel a foto. E o troço dói, incomoda para burro. E amanhã, como muitos já sabem, eu vou ser internado no meu hotel 5 estrelas para um retiro espiritual, literário. Né? Vou marcando na parede que nem prisioneiro cada dia. Ficar uns 30 a 40 dias no hospital para fazer o meu transplante de medula. Sempre que possível, eu vou gravar ou um vídeo ou um áudio para estar participando aqui do Braddock Show, tá? Então eu não consigo ficar muito tempo sem trabalhar, não. Vamos ver como é que vai estar a minha disposição lá. Agradeço a todos vocês aí pelo carinho, pelas preces, pelas orações. Com muita fé e otimismo. Já estou de volta. Obrigado, turma. E nós vamos aguardá-lo com ansiedade. Inclusive, aproveito para ler algumas mensagens. Nosso público consta, estamos todos orando por você. Mantenha a sua fé com postura de guerreiro. Sua missão é divina. Em breve vai poder dizer aos seus algozes: ainda estou aqui. Coronel Falcone aqui no Superchat. E também a Juliana dizendo: consta, ficará tudo bem. Força. Então, entre as dezenas, centenas de mensagens aqui. Consta, sempre um prazer. Então, nós vemos muito em breve. Um fortíssimo abraço. Até mais. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.